muito, então vou ter que dar uma aceleradinha. E se vocês quiserem participar, que vocês possam ir respondendo o que vai ser perguntado. Aquela velha história, não é obrigado você falar para mim a sua resposta. Mas é necessário que você escreva, porque pelo menos a sua conclusão eu vou querer. No final você vai pensar um pouquinho para você analisar. E qualquer um, vocês que estão aqui, você que está aí, pode fazer, porque as perguntas eu vou ler aqui e você vai poder acompanhar tranquilamente. Tá joia? Então, se nós pudermos fazer isso. Por que isso? Porque nós temos, nós fomos seguindo uma sequência, como eu já falei para vocês, viemos da automimese, grupokarma, holossomática, interesses inconvenientes no processo evolutivo, barreiras ao discernimento dentro do processo evolutivo, e analisamos os nossos traços fardos, que são os nossos defeitos, analisamos os nossos traços forças, que são nossas qualidades, e hoje vamos tentar compreender os nossos trafais, que são os nossos traços faltantes. Que é o traço faltante, é um traço relacionado a um processo de qualidade nossa, um traço força. Tá joia? Depois disso, por que é interessante vocês responderem? Porque se vocês observarem, em setembro nós temos um feriado, caiu bem no dia 7 de setembro, nós não iremos nos encontrar, mas em outubro eu gostaria muito que a gente fizesse isso, um gráfico consciencial multidimensional evolutivo. Para quem veio fazendo, e nos momentos que foi pedido, foi respondendo as perguntas, não sei o que vocês fizeram delas, nós vamos relembrá-las quando nós chegarmos em outubro, nós vamos criar esse gráficozinho aí dessa análise, tá? De forma que possa ser útil a cada um de vocês, ok? Então a gente vai tentar fazer isso aí. Então hoje nós vamos analisar o trafal, que está entre o trafó, e o nosso traço fardo, ou seja, entre a nossa qualidade e o nosso defeito. Nesse processo de análise, o mais importante é começarmos a procurar definir o que é esse traço faltante no nosso processo evolutivo. Então ele vai dizer aqui que é o quê? É a condição da ausência de determinado traço, ou seja, traço força, básico para a personalidade ou consciência, consci ou consciex, completar o quadro pessoal razoável, conscienciométrico do próprio nível evolutivo. Então foi o Valdo Vieira que disse isso, ou seja, aquele traço que está lhe faltando, ele pode estar faltando dentro do seu processo evolutivo. Ele não foi trabalhado dentro do seu processo intermissivo, ou seja, aquela fasezinha da vida em que você dessomou, está no plano extrafísico, para depois você ressomar. Então faltou. Lá na frente vocês vão ver que tem como lacuna evolutiva. Isso daí é uma das características do trafal. E esse trafal ele pode ser importante para continuar o seu processo evolutivo. E você pode não tê-lo por vários motivos que nós vamos ver lá na frente, dentro da atividade que nós iremos fazer. Então é interessante que nós possamos analisar a partir desse ponto, porque com isso você já pode pensar, poxa, existem determinadas situações que se eu estiver passando e estiver com a falta desse traço, como é que eu vou lidar com essa situação? E aí existem N situações que você pode se pegar e quando você passa a ter isso conscientemente, você vai saber resolver conscientemente esse processo. Ok? Então o trafal, apesar de também ser um traço não atuante nessa existência, o trafal é um traço totalmente inexperiente da consciência em sua jornada multi-existencial. Ou seja, você nunca vivenciou com ele. Ele realmente é um traço faltante. Você teve várias séries, várias existências, e ele não esteve presente marcando a sua existência. E como é que eu vou descobrir se eu nunca tive consciência dele? Nós vamos descobrir ele daqui a pouco. Vamos seguindo passo a passo, você vai ver que ele se descobre tranquilamente. Porque existem determinadas situações que nos dizem, aqui tem um trafal, está faltando alguma coisa. Vamos ver lá na frente também, porque senão eu vou adiantar tudo, tá? Então o que é que nós temos? Olha as características de um trafal. Primeiro, ele é um traço imaturo, inexperiente, ou seja, por falta de experiência ele pode estar faltando lá. Ele demonstra a falta de investimento. A consciência achou que não valia investir nele, e foi fazendo suas várias séries, foi deixando ele para lá. Ele pode ser não evolutivo. Você achou que ele não participaria do seu processo evolutivo para você.
e foi excluindo ele. Ou seja, é toda a decisão da consciência consigo. Tá? Ele requer mais tempo para se desenvolver. Óbvio, se você não sabe, se você nunca identificou, se você nunca deu valor para ele, óbvio que ele vai demorar mais tempo para ser desenvolvido. É preciso aprendê-lo? É preciso aprender. Não tem como. Mas para isso você tem que ter consciência. Para ter consciência, nós temos que nos lembrarmos que nós temos um negocinho chamado CONS, que é uma unidade hipotética de recuperação da consciência, da lucidez. Recuperar esse CONS significa você estar vivendo experiências. Então você tem que ter isso por clareza. Se você tem isso com clareza e com lucidez, você muito provavelmente vai identificar um trafal seu. Alguma coisa que esteja faltando, se é que está faltando. Isso também é uma pergunta que nós temos aqui, tá? Dentro desse processo. É um convite à experimentação, tem a opção de reciclar, compromete nossa competência dentro do nosso processo evolutivo, ele compromete, se ele realmente estiver faltando. Aí vem a pergunta, né? Um traço que realmente falta, só você vai poder analisar dentro do seu contexto, se esse traço realmente ele está te faltando. É uma lacuna evolutiva inexistente na intermissão, ou seja, você passou lá e não vivenciou com ele, né, no processo da intermissão. Pode ser a síndrome de Peter Pan também. É uma problemática evoluciológica sua, dentro do seu processo, pode ser uma problemática sua. Tá? Você está orientado, está sabendo, está tudo instruído lá, mas você resiste a ela, dentro do seu aprendizado, dentro do que você tem que passar. É aquelas coisas que você diz, eu bato o pé aqui e aqui eu não faço, fico aqui, pronto. Então você não aprende, você não pega ele, por mais que esteja lá dentro de um contexto, de uma programação que você precisaria aprender. É uma incompetência consciencial, pode ser também. É uma postura fossilizadora, é uma pergunta. É uma aquisição futura que você pode fazer, é uma falta que faz diferença. Então são coisas que você tem que começar a perguntar dentro dessa análise desse trabalho. Se você não se perguntar, e daí a necessidade de você primeiro saber quais são os teus trafores, quais são os teus trafares, para você saber se nesse meio termo o que é que está acontecendo. Porque por mais que nós, dentro do processo da intrafisicalidade, tomemos algumas atitudes baseadas nas nossas experiências, nós estamos sempre tomando essa atitude, seja com as nossas qualidades ou seja com os nossos defeitos. Se você observar, toda e qualquer situação externa da qual você atuou até hoje não fugiu a esse processo. E você está atuando ali com uma habilidade, com qualidade ou com um defeito. Porque você tem que tomar, você é levado pela própria vida e pelas circunstâncias da vida a tomar determinadas decisões. E se eu não tenho experiência, me falta experiência, eu não tenho qualidades, nem competências ou habilidades para lidar com aquela situação, mas me vejo naquela situação, vocês acham quem vai se manifestar ali? Vai ser um defeito seu, pessoal. Porque aquele defeito é o melhor que você tem para se defender. E aí você reage àquela situação de forma inadequada. Mas por quê? Porque era a única coisa que você tinha ali para colocar. Aí você acha que, não, agi errado por conta disso, aí cria culpa, cria uma ligação com algum processo passado, com algum trauma, com alguma coisa, mas não tem nada a ver. Meu filho, o que faltava para você era alguma coisa que você deveria ter desenvolvido, que você não desenvolveu na sua habilidade e que você não soube lidar com sua vida dentro desse processo. Somente isso. E existem N processos assim que, se nós formos buscar, que as pessoas estão resistindo à vivência, tá certo, da conquista desse aprendizado. Basta você analisar o processo de dessoma. Há quantos anos nós estamos dessomando neste planeta? E quantas pessoas ainda não aprenderam a fazer isso? Isso pode ser um trafal coletivo. Por que não pode se aprender? Já fizemos várias experiências com isso. Não está dentro do nosso processo evolutivo? E nessas pessoas que não aceitam esse processo, o que é que existe talvez? Talvez uma resistência? Talvez uma problemática para ela de não querer aceitar isso? Onde é que isso se encontra? Óbvio que aqui são N hipóteses. Cada pessoa, cada consim vai ser uma consim. Vai ser uma consciência dentro da sua experiência de dessoma, nesse aspecto. Mas pode acontecer. Mas nós sabemos que na coletividade a maioria das pessoas ainda resistem a dessoma. Ainda resiste ao que se chama de morte, que não existe.
Tá? Quantas pessoas dentro desse processo ainda acreditam, tá certo? Nesse Deus pregado por N religiões, um Deus mais humano do que nós, mais vingativo do que nós, mais cheio de frescura do que qualquer um da gente aqui. Quantas pessoas têm? E por que elas necessitam disso? Qual é a qualidade, qual é o traço que está faltando nelas de discernimento ou de inteligência dentro desse processo do corpo mental, do mental soma, para que elas aceitem encarar de que não existe esse Deus antropomórfico que até hoje está nas nossas cartilhas bíblicas do nosso ABC religioso. Não existe, porque é o mesmo que está lá. Esse daí não existe. Pode destronar ele, pode dar descarguinha nele, mandar ele para qualquer canto. Porque esse daí não se ocupa de nós. Mas N pessoas ainda se agarram a esse processo por uma questão simples, que pode ser um traço desse aí faltando dentro dela. Ela agarrou-se a alguns aspectos e quer relegar outros dentro do seu processo de evolução. Então, indo adiante, passando agora dessas características, vocês vão me fazer isso aí, ó. O primeiro passo aí é esse. Pense numa situação em que você executou sua pior performance, ou quase 100%, chegou quase a ser totalmente um desastre. Anote qual foi o defeito presente. Pense nessa situação e pense qual foi o defeito que estava ali presente. Escolha um e anote um defeito. Você pode fazer também aí em casa. É só pegar o papelzinho e escrever. Não, só para você anotar a situação. Você não precisa copiar. A pergunta eu já estou dando, né? Pronto, vou repetir a pergunta. Pense numa situação em que você executou sua pior performance, ou quase 100%, ou seja, você foi totalmente a pior situação mesmo, e anote qual foi o defeito que estava presente ali, nessa sua pior performance. Pode anotar só o defeito. É, só o defeito. Você não está lá só o defeito, acabou. Tá? Lembra da situação? Meu defeito foi esse aqui, eu identifiquei que foi ele que estava presente lá. Ligeirinho, né? É, porque você pode escolher qualquer situação, né? Observando, chegando ao exercício dos 100%, uma coisa muito drástica, realmente, às vezes a gente lembra bem mais fácil. Aí depois, você vai pensar numa situação em que você executou sua performance perfeita. Quase 100% você foi ótimo, foi top, né? E anote qual foi a sua qualidade que teve ali presente. Faça a anotação da sua qualidade presente. Aí agora vem sua resposta, Leopoldo. A próxima pergunta é sua resposta. Como é que você sabe? Pode ser mais de uma. Pode. O ideal é que você pegue uma, né? Porque por isso que eu boto quase 100%, né? Você falou top naquilo, né? Então foi a melhor da melhor. Não. Diga assim, a qualidade. Sim. Pode ser mais de uma. Pode, mas é o que eu estou dizendo, é o que eu estou te falando. Pode ser mais de um traço força, você pode colocar? Pode. Entretanto, é necessário que você observe que eu estou colocando aqui a sua melhor performance. Tá certo? Então, houve uma qualidade, com certeza, que foi a pilastra daquela sua melhor performance. Não houve mais de uma. Pode ter certeza disso. Na execução, tem uma que ela diz, eu sou. Sabe? É. Tá? Minha querida, se você quiser pegar aqui papel e caneta, fique à vontade. Está aqui do meu lado. Tudo bem. Tá, Joia. Pronto, podemos ir adiante? Então vamos adiante. Aí você vai agora. Leopoldo, sua resposta, viu? Deixar você terminar aí para nós termos juntos. Veja só. Como é que você descobre que está com um trafalgo ou um traço faltante? Em algumas situações desse tipo aqui, gente. Pense numa situação em que você se viu sem recursos, sem habilidade, sem competência para agir.
seja com suas qualidades ou com seus defeitos. Anota o que você considera que faltou. Pense numa situação que aconteceu isso, porque ela esteve presente na sua vida. Você pode ter desconsiderado ela por inconsciência. Aí é outra coisa. Mas com certeza todos nós, às vezes, passamos por uma situação dessa. É aquela situação que às vezes, no comum, né, o povo vai me pegar de perna de calça curta. Eu não sei lidar com isso. Eu não sei fazer isso. E realmente, muitas vezes, não sabe mesmo. E você vai procurar, e você vai catar, e você vai fazer aquela meia sola, porque você vai ter alguma coisa ali, e você vai fazer com alguma coisa. Mas que faltou, faltou. E você sabia que faltou. E se você for honesto consigo mesmo, você vai dizer, faltou isso aqui. Só uma situação? Não, pode ter outras, né? Eu estou colocando assim para ser o mais simples possível. É só para a gente treinar essa percepção. Porque é o que acontece. Em uns é mais evidentes, em outros não. Mas essa situação ela acontece. Os traços falhos são o surgimento de um traço que foi faltoso. Não. O traço faltante, e eu vou falar isso lá na frente, o traço faltante ele pode ser um traço fardo. Mas um traço fardo não é um traço faltante. Ele existe deturpado dentro do contexto. Porque na hora que eu pratico um traço falho, isso aí está evidente que eu estou agindo assim porque está faltando. O traço que devia estar ali faltou. Aí eu falhei. Veja só, é assim. O trafal... Essas coisas são muito complicadas. Se não for Tranquilo. bem detalhado, a gente fica voando sempre. Vamos lá. Vamos definir o que é o trafal. O que é o traço faltante? O traço faltante é uma qualidade que a consciência não traz. Essa qualidade, ela rejeitou por qualquer motivo, ou por inconsciência. A maioria das vezes você vai ver que é inconsciência mesmo. É uma evolução inconsciente dentro do processo, tá? Que vai acontecer. Eu posso citar um exemplo? Para ver se está dentro disso. Você vai realizar um ato agora, não tem sucesso nenhum na realização, porque aquele ato foi praticado para tapear, para superar, para tomar o lugar de uma carência. Mas você não estava com a energia para produzir aquele resultado. Não estava. E tentou, disse assim, eu vou fazer isso para ver se esqueço aquilo. Aí faltou alguma coisa. Mas veja só, aí faltou. Entretanto, qual situação era essa que faltou? Vamos supor, eu não tenho habilidade. Faltou a minha capacidade de localizar o que eu deveria fazer exatamente. E não procurar fazer uma substituição que ia resultar em nada. Certo, beleza, faltou, jóia. Esta falta não quer dizer que isso é um traço, um defeito. Por quê? Veja só, isso é um defeito a partir do momento que a consciência, ela percebe a situação, ela compreende a situação e ela se torna resistente à situação. Então, isso é um defeito. Ou seja, eu sei, vamos pegar um exemplo bem rasteiro, eu sei que não devo matar, mas eu mato. Tá? Então, isso é um defeito. Porque eu já tenho consciência, eu tenho a outra moeda do outro lado. Agora, eu nunca me disseram no mundo que não era proibido matar, eu nunca ouvi isso, eu sabia que podia, quem vencia era a lei do mais forte. Tá? Na minha consciência, isso era normal e eu poderia um dia, tá certo, continuar matando infinitamente. E aí seria necessário um dia chegar a essa consciência para que esse traço faltante, que seria o traço da compreensão de que não se deve matar, se fizesse presente. Então, eu agi em várias situações de processos de assassinatos em que essa consciência não estava no meu processo, porque, primeiro, eu nunca questionei a vida sobre isso. Eu sempre acreditei sobre que na filosofia do assassinato, sempre acreditei na lei do mais forte. As situações conjugadas da natureza me levaram a esse tipo de experiência
E mesmo quando eu dessomava, eu no meu processo evolutivo, nunca questionava sobre essa vida, eu era inconsciente nisso. Por esse processo de inconsciência, faltou essa qualidade de valorizar a vida, valorizar o outro e romper aqueles processos lá na frente. Tá? Isso não quer dizer que é um defeito. Ainda não é um defeito. Só é defeito na hora que eu tomar consciência disso. Aí isso se torna um defeito. Defeito, na realidade, é aquilo que a consciência deforma. Vai ser esse processo. É esse processo. Essa Então, terceira questão aí pode caber, por exemplo, uma inabilidade manual? qualquer coisa, desde que ela seja enquadrada, aquilo que você se pegou sem saber o que fazer, que você não viu agora, que ela esteja atrelada ao seu processo evolutivo. É importante isso no seu processo evolutivo? Isso faz falta ao seu processo evolutivo? Se fosse, não faz falta ao meu processo conscienciológico evolutivo. Então, não é tão problemático assim. Mas pegando o exemplo que você usou, estava falando aqui quando eu cheguei, sobre relacionamento, eu acho que pela tônica é relacionamento extraconjugais. E se a gente pegar um traço faltante, uma pessoa está se relacionando com outra pessoa cria um triângulo, né? Se relacionando com outra. Essa pessoa que se sente traída, ela pode tá faltando nela um traço, talvez, de desapego, de maturidade. Não que a situação seja certa ou errada, mas para ela lidar com aquilo sem tanto sofrimento, talvez esteja faltando isso. Seria esse? Também. A gente vai ver, olha, eu vou botar um exemplo coletivo. Vocês vão ver como é simples você pegar um exemplo coletivo de coisas, tá? Dentro de um aspecto desse. E você vai dizer, mas isso existe? Mas isso é mentira. E vocês vão ver que não é mentira. Está lá na maioria de nós, dentro desse contexto. Eu vou adiante, calma. Você está apressado. Mas está aqui, está correto. Pode ser também. A gente vai pegar esse exemplo daqui a pouco de novo. Quando você coloca uma situação que você não soube o que fazer, você pode até ter ficado em dúvida, mas depois você terminou tomando uma atitude e fez a vontade. Sim, não, veja só, corretíssimo, é aquilo que eu disse. O que você usou para solucionar aquele problema? Pode ter usado uma outra qualidade, que pode ter chegado perto e ter gerado uma situação mais ou menos satisfatória, mas você também pode ter usado o seu defeito e ter gerado uma situação desastrosa. Porque uma dessas atividades, uma coisa é certa, a inércia, nenhum de nós iremos ficar. Porque o processo evolutivo é movimento. E o grande problema está onde? O grande problema nosso está justamente em visualizar nesse processo evolutivo nosso que nossas inabilidades que nós temos com esses traços que estão faltando gerem em nós as nossas culpas. Porque nós nos damos muito melhor para solucionar algumas situações com os nossos defeitos do que com as nossas qualidades. Porque priorizamos mais e focamos mais nos nossos defeitos. Somente por isso. Somente por isso. Você quer ver uma coisa? Como é que nós focamos tanto os nossos... Nós podemos observar isso claramente. Quer ver uma coisa burra que nós fazemos? Eu vejo que você tem um defeito. Aliás, desculpa, eu vejo que você tem uma qualidade. Ao invés de exaltar a tua qualidade, eu meto pau no teu defeito. Eu já disse aqui várias vezes que ao você identificar algo em alguém e jogar essa energia para alguém, você está potencializando isso no outro. Tá? Você já deve ter ouvido também isso dos outros instrutores e palestrantes aqui. Então o que é que acontece com isso? O que é que eu estou gerando em mim na hora que eu faço isso? Eu estou destruindo em mim a possibilidade de adquirir a sua qualidade. É isso que eu estou fazendo. E nós fazemos isso diariamente. Quando observamos os defeitos dos outros e pau. Você está se pondo mais distante daquela qualidade do que você pensa. Simplesmente isso. Quando que, se você olhasse a qualidade do outro, procurasse se espelhar no outro e aplaudisse e incentivasse, você estaria entrando naquela frequência daquela qualidade e iria absorver esse mesmo processo, passando
a desenvolver essa qualidade em si mesmo. Diga. Mas, por exemplo, se você tem um amigo ou uma amiga que tem um traço que você não considera bacana, você não pode dizer, não, mulher, deixe de ser dessa coisa, você está agindo errado em tal lugar, você é muito teimosa, você é muito isso. Ela Não, perguntou a você, ela lhe pediu ajuda, o que é que você está fazendo? estou sendo mentira. É forçando. Mas assim, se eu quiser, Pois é. ajudar, nem Você assim, está mas reforçando a teimosia dela e sendo teimosa também. Para de teimar, mas deixa a coisa Pois é, entendeu? Agora, às vezes, quando a pessoa vem se aconselhar, contando o problema, mas ela não está pedindo para eu dizer que o que levou ela naquela situação foi essa coisa horrorosa ou ela ser desse jeito. Beleza, mas Aí olha é melhor só, você não dizer. é melhor você silenciar. Agora, se ela lhe procurar como conselheiro e tudo mais, não está lhe procurando, você tem o direito de emitir sua opinião. Mas mesmo assim, é melhor Não, dizer. aí você pode emitir sua opinião, minha querida. Olha, eu acho que isso é um defeito, assim, que você deve mudar isso e isso. Sendo bem honesto. Tá entendendo? Agora, eu ir lá, não, isso é porque eu estou me ocupando com o defeito do outro. Não, eu só tenho que ir minha amiga. Eu sou Se mentira, bem- mas não estou mentindo. Mas é mais ou menos assim, quando eu chegar perto de vocês, você quer escutar de verdade Você a quer verdade, escutar. porque tem gente que vem perguntar que ela entende o contrário, né? Vocês vieram na palestra de Sinara sobre amizades evolutivas? Pois é aquilo lá, sabe? Que seja um amigo evolutivo, que você diga na cara do outro que tem que ser dito, tá certo? Para aquele processo, de repente você vai ser ali o guia da coisa. Eu fiquei pensando que talvez, quando você falou isso, eu achei interessante, porque eu fiquei pensando, se nessa questão de você querer ajudar, ao ficar falando, não estaria reforçando esse lado. Por exemplo, o fofoqueiro, por exemplo. Se você já disse uma vez, não adiantou de nada. Pois é. Ó, isso daqui é uma verdade. Todas as pessoas agem buscando o melhor para si e para os outros. O grande problema é que eu busco o melhor para você na minha lente, nos meus óculos. Tá? Eu não busco pensando em você, eu busco pensando em mim. Ou seja, é da nossa natureza, somos egoístas, não adianta negarmos. A verdade é essa. Agora, o pior que nós fazemos com o outro, ainda é o que nós achamos que era o melhor que poderíamos fazer. Agora, compreende isso para ver se não dá nó na cabeça? Como é que tu acha que alguém que vai brigar contigo, discutir contigo, sei lá, fazer o que contigo, é a melhor coisa que essa pessoa está querendo fazer aí? Lembra que isso é um traço faltante na pessoa, pessoal. É a falta de habilidade que ela tem, que ela não desenvolveu. E que muitas vezes ela está forçando no seu Mas não defeito. desenvolveu porque não experienciou. Não. Vou dar a sua resposta agora. Está aqui na sequência. Mas às vezes. Por que não? Experienciou. Sim, mas olha só. Esse não experienciar, mas eu vamos estou dizendo aprofundar. desde o princípio que você só pode descobrir Certo. os seus trafal Certo, os traços faltantes lá, o com a trafal. repetição dos traços falhos. Certo. Mas veja só. O único trafal que você não vai aprender na dependência de seus traços falhos é o da morte, que é quando você morre, já morreu, não serve. Redenção, serve, hoje está do outro lado, meu. Que é isso? Hein? Só ficou o corpo físico aqui, só um veículo. Tem os outros. Sim, mas não deve aprender não, porque toda vez reencarna do mesmo jeito. Resuma do mesmo jeito, pode ter certeza. Ó, então todo comportamento ele é útil em algum contexto. E aí fica a pergunta. Nesse contexto dessas três perguntas que vocês me responderam, era o melhor comportamento seu? Tinha algo melhor? Se tiver, anote. Mas só naquela situação 1 e 3, né? Hein? Só na Sim, na situação 1 e 2. 1 e 2. Não, 1 e 3, rapaz. 1 e 2. 3. Não, sua qualidade poderia ter sido melhor e seu defeito você podia ter substituído ele e atuado com qualidades. O trafal está faltando ainda, a gente não chegou nem nele, você já descobriu qual é? Eu estou doido para chegar lá. Você já descobriu qual é? Coisa boa. Paciência. Hein? Também pode ser um trafal faltante. Não é outro. Tá vendo aí? Por quê? Assim. Eu não posso criticar. Eu tenho Então, que ter agora- paciência. Eu disse que estava bem para chegar nesse trafal
ela divertiu aqui também, essa sua ansiedade, você já é outra coisa. Tá vendo? Eu aceito, assumo. É o Você pior da tem que minha cuidar com vida. essa menina essa vida. Então, pessoal, relacione aí 3 coisas, seja pessoas, objetos, situações, posições, etc. Importantíssimas para você em ordem decrescente, tá? Ou seja, o que é mais importante, o que é menos e um pouquinho menos. Para você aí. 3 coisas. Eu não botei coisas aí porque faltou palavras. Mas coisas que são importantíssimas para você em ordem decrescente. Leopoldo ficou pequeno. Estou lendo. Porque assim, eu botei 28, eu não quis botar 32, sabe? Aí, mais tranquilo. Da próxima vez a gente toma esses cuidados e aumenta um pouco mais. E você, está fazendo aí também? Então relacione aí 3 coisas, objetos, situações, posições, importantíssimas para você também em ordem decrescente. O que é importante para você? Então, olha só. Quem diz uma resposta aí do que é mais importante para você aí? Só um, ninguém vai falar? Autoconhecimento. Autoconhecimento, beleza. Quem diz mais alguma coisa? No top aí, na posição 1. Família. Família. Certo. Quem diz mais? Estudo. O quê? Estudar. Saúde. Saúde, né? Cada um pensa de um jeito. Não falei tudo. Gente, eu tenho um grande problema nisso tudo. O mais importante para mim disso tudo aí sou eu mesmo. Nada na vida é mais importante do que você. Com saúde. Do que você, independente disso. Tá? Para você observar, um dos primeiros trafais que falta no nosso processo evoluciológico, tá certo? É essa autoconsciência de que o mais importante somos nós. Como é que você vai trilhar alguma coisa se você não se auto-percebesse dentro do seu processo evolutivo? Para onde você está indo? Se você valorizar todas as outras coisas ao seu redor e não se valorizar para sair do seu ponto, você não vai para canto nenhum dentro do seu processo evolutivo. Isso é falta de consciência. E esse é o grande problema do Trafal. Começa por aí, uma falta de Quer consciência. dizer que esse reconhecimento, essa convicção do valor de si, leva a 2 caminhos. Ao caminho evolutivo, Com que é uma certeza. possibilidade, e ao caminho do egoísmo. Também. São os dois, as duas. Com certeza. Agora, observando que o processo do egoísmo é um processo primário de desenvolvimento do amor, que todo mundo busca. Você só vai amar na hora que você exercitar ao máximo o seu egoísmo. Você vai começar. Por quê? Nós somos egoístas, mas o pior do nosso egoísmo é que ele é destrutivo. Você não pode ser egoísta para amar. Você não pode ser egoísta, tá certo? Para conquistar as melhores qualidades suas. Você não pode ser egoísta para querer conquistar o céu extrafísico, a melhor colônia extrafísica que você queira. Então Pode. isso aí já deixa de ser egoísmo, cai no evolucionismo. Não. Tá? Continua, porque veja só, o desejo do objeto, por trás do objeto em si, ainda é um desejo pessoal da pessoa, onde ela, tá certo, se coloca em primeiro lugar e não distribui para os outros. Na hora que isso deixar de ser ego e passar a ser coletivo, ou seja, eu saio e vou em busca agora do varejo, para fazer o varejo pelo atacado, desdobrando isso para os outros, aí cai no que você está dizendo, passa a ser evoluciologia dentro do processo. Mas por enquanto os primeiros passos não são. Está se marchando para isso, o objetivo é esse. Tá? É aquela história. Por egoísmo eu vou meditar. Correto. Para eu sofrer menos. Justamente. Mais satisfeito. Por Justamente. egoísmo. Por egoísmo. Por Depois, egoísmo. Depois, um dia, você chega a um canto. Está entendendo? Então, observe que o grande problema está na qualidade. Você Pode, claro, aqui é converso. O que leva você ao egoísmo, inicialmente você parte desse
amor a si. Desse amor a si. Eu sou Narciso. tal, eu sou o mais importante. Narciso. Aí vem, eu posso mais, eu quero mais, eu domino mais. Não. Isso não é evolutivo. Pois é. Aí chega uma hora que tudo isso transborda, que você chega a essa compreensão de que isso não lhe serve mais, e você pega essa mesma força de tudo isso que você fez e converte para uma humanidade. Porque, veja só, o importante não é se é egoísmo ou se não é egoísmo. O importante está nessa habilidade que nós estamos buscando de você potencializar e desenvolver isso. Não, eu só fiquei com medo dessa sua colocação de o mais importante Sim. sou eu. Não, tudo bem, mas está dentro de um exemplo. Fora de mim que se lasca o resto. Sim, é um egoísmo. Tá? Tá dentro desse processo. Mas é isso aí. Deu para todo mundo compreender? Vamos adiante? Mas eu entendi que ele tinha dito, sabe, professor, não é o mais importante sou eu, mas ele disse, eu entendi que ele estava dizendo, o mais importante é eu me conhecer. Eu só vou crescer espiritualmente se eu me conhecer. Se eu não me conheço, eu não sabe errar. Veja só. Não é dizer eu sou Nem mais tanto importante. um, nem tanto o outro. também. Quando eu coloquei nem um nem outro, É um pouco tá? assim. É um pouco dos dois. É essa percepção, gente, do eu. Não é essa coisa de me colocar para fora. Estou colocando para fora. Eu estou em mim e tenho consciência disso. Qualquer decisão que eu tomar, eu estou orientado a partir do ponto de onde eu me fixo. E aí eu posso me direcionar. Porque o grande problema da humanidade é o quê? Ela está nas coisas. O importante é o meu marido, o importante é a minha mulher, o importante é o meu filho, o importante é o carro, o importante é o meu emprego, o importante, ou seja, é tudo externo. E eu não tenho o meu processo de auto-observação de que eu estou aonde? E essa importância de que você está falando, a importância de si mesmo, é a importância que faz com que o meu Deus seja eu. Correto. E sim. Por esse caminho eu entendo. Corretíssimo, é isso aí. Mas aí já é um caminho de cabeça. Mas Entendeu? correto. Eu costumo dizer sempre o seguinte, Leopoldo, se você quer ter uma casa, pense numa mansão. Se você não quer ter nada, pense numa casa, porque nem um casebre você vai ter. E se você observar na vida da humanidade, é assim, pessoas que pensam muito grande, querem grandes coisas, elas realizam alguma coisa. Pessoas que querem pequeno e médio, elas não conseguem realizar nada. Nós temos que pôr o máximo para tentar chegar. Por isso, todos os exemplos que muitas vezes nós trazemos aqui, eu ou qualquer outro que por aqui passe, é objetivando o top, para ver se pelo menos a pessoa dá um passo para fazer o pequenininho. No início você falou desse Deus que está fora e que a gente pode dar uma descarga dele. Sim, Foi? com certeza. Eu entendo isso. Agora, eu entendo isso porque se você pensar direitinho, o Deus, eu sou um Deus. Só que eu sou um Deus, já que tem que haver denominação para essa qualidade, eu sou um Deus pequeno em crescimento para um Deus maior. Com certeza. Mas todas as potencialidades, todas as capacidades estão em mim. Eu preciso desenvolvê-las, extraí-las de mim mesmo e não buscar no Deus que está fora. Com certeza. Ó, gente, vê só o que é que vocês vão dizer que é mentira. Tá? Primeiro, o voltar-se para si. O que é que todos vocês, todos nós estamos fazendo aqui? Estamos, no mínimo, buscando alguma coisa. De extrafísico, de espiritual, dentro do que qualquer um de nós aqui possamos entender do que nós falamos aqui. Por que não chegamos lá? Diga, pode falar. É o seguinte, eu só queria que naquilo que eu terminei de dizer, há uma ressalva, mas aqui não é hora de eu colocar a minha ressalva. Né? E aí, continuei falando. Mas isso não está concluído ali. Correto, tranquilo. Para quem está analisando o seu trabalho. Mas é o seu, viu? O meu. Não. Ó, vê só, depois você me diz. Vê só, então olha só, em coletividade é muito fácil nós observarmos isso. Primeira coisa, dos traços faltantes em nós, prioridade. Você acha que você tem prioridade? Eu vou dizer que você não tem, em muita coisa. E você está dizendo que tem. Tá? Não, eu estou dizendo, muita gente vai dizer que tem, você pode dizer que tem. Mas observe, se todos nós estamos na humanidade, buscando no nosso processo evolutivo, uma coisa que todo mundo grita,
quer amor, quer paz, quer conviver melhor, quer viver de um jeito, por que essa humanidade não chegou nisso? Se é um anseio de todos nós, porque nós não temos prioridade. E aí, se você diminuir isso para a sua vida, você vai ver que muitas coisinhas da sua vida você não conseguiu ainda, porque você não tem uma coisinha chamada prioridade. Segundo processo dessa prioridade, planejamento. Gente, a vida tem que ser planejada. Ela não pode ser vivida a troco, como diria minha avó, né, plantada feito batata, né? Você tem filho e cria feito batata. Eu vi a minha avó dizer muito isso. A nossa vida, ela não pode ser assim. Eu já disse a vocês, já falei, cansei de falar aqui, ó. O corpo físico, o nosso soma, a natureza já evoluiu ele até um certo ponto. Ele está perfeito, ele está acabado. Quem tem que evoluir agora é a consciência, é o mental soma. É a consciência que está dentro, tá certo? E comanda esse mental soma, esse outro veículo de manifestação. Para se fazer isso, não se faz sem planejar, porque é da natureza desse mental soma duvidar. Ele sempre duvidará. É da natureza, é característico, é essencial, é básico. E se nós sabemos que o essencial não se tira, porque se tirar o essencial deixa de existir o que se é, tá? Então a natureza do mental soma, da dúvida dele, vai perdurar. O que você tem que colocar são as perguntas certas para as dúvidas corretas dessa consciência, consciência ou conscientes, onde ela esteja, para ela poder evoluir. Terceiro é perseverar. Quantas vezes você não perseverou naquilo que você dizia que queria? Você não priorizou, você não planejou e você não perseverou. Isso são traços faltantes coletivamente, que nós estamos aprendendo e outros não têm nenhum desses. Vocês conhecem alguém que não tem nenhum desses aqui? Mas vários desses 3 traços aqui nós vamos encontrar faltando em alguma pessoa. Os 3, às vezes um, às vezes outro, às vezes 2, vai estar faltando lá. Basta nós olharmos para nós mesmos. Sabe? As velhas promessas de final de ano, as velhas mudanças que é para fazer e não se faz dentro desse processo. Então, por quê? Porque implica na falta do trafal isso aqui, ó. Primeiro, para você priorizar, você tem que ter autoconhecimento, como ela disse lá atrás. Como é que você vai priorizar algo se você não tem autoconhecimento sobre si? Você não se mantém, meu filho, em pé sobre suas pernas, sobre suas decisões, sobre o que você quer. Como você não tem esse autoconhecimento, está lhe faltando alguma coisa. Planejar requer disciplinar-se e organizar-se. Se você não tem essas duas outras perninhas, disciplina e organização, você nunca vai se planejar, meu filho. Você faz a coisa pela metade, você anota no caderno e joga para lá, você vai deixando essas coisas no meio do caminho, e elas vão ficando no meio do caminho. O importante é começar a exercitar dentro do processo. Perseverar requer esforço e renúncia. E nós não estamos dispostos a renunciar das muitas das nossas dores satisfeitas. Porque cada um de nós temos dores, mas nos satisfazemos com elas, gente. O espinho está na carne, doendo, mas você adora ele doendo. No dia que tirar, você chora que é ele de volta. É desse jeito. Tá? Porque você teria N situações para você perguntar e se questionar dentro desse processo aqui, de exemplos que nós teríamos, que você pode dizer, ó, eu poderia deixar isso, mas eu não deixo por quê? E se você buscar lá no fundinho seu, lá na sua intraconsciência mesmo, você vai ver muitas vezes que é um orgulho. Não vou deixar meu marido porque eu disse que ia casar, viver assim, assim, assado. Eu não vou deixar isso aqui porque isso daqui me dá o status disso, disso, disso. Eu não quero isso aqui porque isso daqui me dá essa outra coisa aqui. Ou seja, você não quer ter isso aqui, ó, autoenfrentamento. Você não quer se autoenfrentar numa outra situação. E a falta das nossas experiências traz as nossas debilidades, que são os nossos traços faltantes. Então, geralmente, nós desenvolvemos 2 vertentes. Ou a da qualidade, ou a do defeito. Porque nós estamos sempre num ponto ou no outro. Mas o caminho é o caminho do meio. Existem algumas coisas a serem desenvolvidas nesse meio termo aqui, que é necessário para ver uma complexidade do processo evolutivo. Porque você não está certo. Também não está errado. Mas você, para compreender essas 2 coisas que estão aqui, eu tenho que me pôr numa terceira posição,
tá? Aqui fora, elas duas estão aqui, eu estou analisando as duas aqui, e compreender nessa globalidade esses 3 pontos de ação. Isso é o pensamento complexo da consciência no seu processo evolutivo. Agora imagina você ter uma análise de 3 pontos sobre a ótica de 4 veículos de manifestação. No mínimo, se você elevar isso aqui, multiplicar, você tem 3. Se você elevar N esse fator, você vai ter a multiplicação que vai dar bem mais. Então você tem que ter sobre a visão da ótica do soma energético, do psicossoma e do mental soma, para ter uma coisa global completa. Por isso que nós não podemos julgar. Não é uma recomendação, né, do Jesus nosso lá, não é de graça. Nós não temos a complexidade dessa análise, desse pensamento ainda, para que nós possamos ter esse julgamento. E se você tivesse, você não julgaria, porque você compreenderia esse processo. Dentro disso, né, nós temos que observar todos esses emaranhados. Ó, eu estava conversando antes de vocês chegarem aqui com o Max, aí eu estava falando para ele, eu digo, ó, a humanidade, estão dizendo, está acabando o mundo, está faltando alimento, vai todo mundo morrer de fome. Antes de faltar alimento, se nós dividíssemos, não faltava. Mas pensando na falta do alimento, mesmo que ele venha a faltar, gente, a humanidade vai ter que evoluir, né, quando nós formos humanos, vamos ter que evoluir para diminuir a alimentação. O que ocorreu na colônia relatada do livro do Espírito, da Consciência, de André Luiz, tá? De que ao chegar lá, se vocês, alguns leram aqui a obra, a colônia passou por uma necessidade, e não a necessidade, tinha que evoluir. Para evoluir, eles tinham que deixar de se alimentar extrafisicamente, né? Que é tudo a materialização do nosso pensamento. Então, o que é que acontece? Tinha que fazer isso. E houve a maior revolução lá, a maior briga. Aqueles que não quiseram foram expulsos, ficaram só aqueles que quiseram. Isso vai acontecer conosco, gente. Vamos ter que diminuir o nosso processo de alimentação. Se nós não diminuirmos, a natureza vai começar a tirar. Ó. Aí a gente está faltando. Não, não está faltando. Você que não quer se educar, eu estou lhe educando. E a natureza faz por nós aquilo que nós não queremos fazer hoje, que é se educar, alimentar. As dores que nós temos, os problemas que nós temos, é a natureza nos educando. E nós não percebemos. É nessa tríplice concepção da análise, ao você se distanciar e compreender através do soma, do corpo energético, do psicossoma e do mental soma, que você vai compreendendo essa complexidade do pensamento cósmico maior. Diga, Leopoldo. Não, é que você falando da natureza nos ensinando a agir, a natureza não programa, não tem consciência dessa ação de ser mestre nosso. Nós é que vamos, com a carência do alimento, por exemplo, aprender na carência. Correto. Aprender. Vai faltar e a gente vai aprender a conviver se alimentando bem. Mas não é uma coisa que a natureza, como mestre, programa fazer com a gente. Sim, veja só. Não e é possível também que isso aconteça. Porque a natureza é regida por leis cósmicas. E é possível que, sob essa influência, ela não, como mexe na sala de aula, coma menos, mas ela nos force indiretamente ou pelos meios de que é possível fazer e a gente se sujeite. Correto. Tá besteira o que eu digo? Não, tá certo, é isso mesmo. Ó, eu já falei disso porque Leopoldo tocou no fato, né? Então vejam só, os nossos traços fardos, eles são dessa forma aí. Primeiro, pela nossa incompetência inconsciente ou pela nossa competência consciente. Tá certo? Dá para compreender isso? Mais claro do que isso. Mas vamos nós. Uma incompetência inconsciente, você já sabe que você não tem consciência dela. A sua incompetência consciente é quando você reage emburrecidamente com alguma coisa. Você se apega a isso aqui e diz, isso é meu, eu não deixo, quebra o pau que quebrar. Síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, sou assim, vou morrer assim. Tá? Isso é uma incompetência consciente. É burrice. Emburrecimento, pois é. Né? Tá agindo igual um burrinho, empancado ali. Quando você, na realidade, deveria abrir mão da situação, nesse aspecto. O nosso traço de qualidade, o nosso trafó, também temos ele na nossa competência inconsciente e na nossa competência consciente também, dentro desse processo.
Ou seja, às vezes você tem qualidade que você nem sabe. Todo mundo observa a sua qualidade e você não. Você diz, não, eu não tenho. Todo mundo diz, rapaz, tu é bom nisso, tu é aquilo. Olha, tu faz assim, tu faz desse jeito, tu age assim, tu organiza assim o povo, tu consegue conciliar tudo. E você não se observa. Como você tem uma competência inconsciente, porque você não se observa, você tem esse processo aí. Como você pode ter essa competência inconsciente? Eu sei, realmente, eu me observo, realmente eu noto que eu sou um bom mediador, que eu consigo fazer um bom diálogo, de fazer uma boa conciliação com as pessoas, normalmente. E o nosso trafal, nosso traço faltante, é uma incompetência inconsciente. Porque você não analisou, na maioria dos casos do nosso trafal, são para consciências que elas são ressomadas, obrigadas. Porque ela não analisa, é imposto a ela o processo de ressoma. Isso vai mudar, porque no último expurgo agora da reurbanização planetária, as próximas consciências que estarão nascendo daqui a mais ou menos 100 anos, elas já vão ter um embasamento consciencial disso. E ela já vai estar interferindo nesse processo aí, ela vai poder ter algumas interferências nos seus processos ressomatórios. E ela pode analisar esse processo de, rapaz, eu preciso disso aqui. E vai ter que começar a passar pelas experiências. Agora, o grande patrocinador dos nossos trafais é o nosso medo e a nossa falta de vivenciar as experiências. Isso é básico. Porque se você tivesse várias experiências dentro das suas necessidades, sem ter tanto receio do medo, né, você iria adquirir tudo as qualidades que você necessitaria e a habilidade e competência para passar por mais situações que lhe aparecessem. Existe o que se chama de técnica da chapa quente. O que é a técnica da chapa quente? É você se expor. É você se expor ao... Licença. Fica aí quietinho, não é hora sua não. É você, deve ser alguma coisa. Abrindo aqui, querendo fechar, tudo mais tem alguma coisa. Então fica aí quietinho, quem está falando sou eu por enquanto. Aí o que é que acontece nesse processo? É você se expor ao máximo das experiências necessárias, ou seja, você fazer o seu auto-enfrentamento. Rapaz, eu sei que eu tenho medo de falar em público, mas eu vou falar em público. Eu vou treinar e vou falar em público. Eu sei que eu tenho medo de participar aqui de uma conciliação, porque eu posso dar uma tapa num, matar outro, dar tiro em outro. Beleza, mas eu vou fazer isso, vou aprender. Vou me arriscar a fazer esse processo. Porque se você não se expõe às experiências, você não vai aprender, vai sempre ficar faltando. E aí você, numa próxima vida, numa próxima série X, numa próxima ressoma, você necessita daquele aprendizado e você não tem. E sofre as consequências. Devia ter aprendido na outra, moço. É isso que acontece muitas vezes no nosso processo de adolescência. Nós devemos aprender a vida para maturar, para vivê-la da forma melhor. E nossos pais, tá certo? Assediadores maravilhosos, que não temos nada que reclamar deles, tá? Nos poupam da experiência. Quantos pais não foram brigar com o filho do outro porque brigou com o meu filho? Até hoje eu vejo isso, eu acho ridículo. Sabe? Duas crianças se entendem, gente. Não precisa adulto se meter, não. Sabe? Deixa eles se exporem, deixa eles brigarem, baterem, e mostrar que é mais forte do que o outro. Sabe? Agora você pega o seu e diz, meu filho, olha, tem isso, aprenda isso, aquilo, e vai ensinando a ele lidar com as dificuldades da vida. Estimulando que seja melhor dentro daquela situação para ele aprender. Porque é óbvio, se você tiver um filho todo ele chegar apanhado em casa, você não vai querer também, né? Então ensina ele, meu filho, tem que aprender a dar umas porradinhas também, porque a vida é assim. Às vezes a gente leva, às vezes a gente dá. Sabe? Então essas situações são necessárias. Se expor é necessário. As experiências. Então a técnica da chapa quente é essa. Nem seja está aberto, ele tem que se expor. Tem, pois é. Mas estar aberto é bom. Às vezes a vida dá e a gente não aprende. E a porrada da vida é maior. Imagina. Aí o que é que acontece conosco, gente? O que acontece conosco é isso. Nós temos valor de mundo e crença de mundo, porque estamos no mundo intrafísico. Todos nós aqui dizemos, ou no mínimo acreditamos ou cremos, né, num plano extrafísico. Quantas pessoas aqui já teve projeção consciente? Ou seja, saiu do corpo conscientemente? São poucas. Tá? Ou seja, quem saiu do corpo conscientemente não vai ter crença. Teve uma vivência, teve uma experiência e sabe que existe isso.
sabe que existe mais do que esse sominha aqui e que existe muito mais nesse ambiente intrafísico. Agora, para quem nunca teve esse tipo de experiência, é crença que existe um plano extrafísico, que existe uma vida extrafísica, que existe uma ressoma extrafísica, depois que você vai ressomar dentro desse processo. Então, entre o peso desses dois conhecimentos, vai ser muito claro que a crença do mundo e o valor do mundo vai pesar muito mais do que esses outros. Vai pesar muito mais do que esses outros. Porque você está identificado com a intrafisicalidade. E esquecido do plano extrafísico que você passou do seu período intermissivo. Muitas vezes esquecido, porque a sua situação lá era tão ruim, que se você se lembrasse, você não saía daqui, não tinha nem nascido, não dava nem o primeiro E, se você se lembrasse. Então existe esse processo, e pasmem, mais de 90% da humanidade, se lembrasse do processo extrafísico quando se encontrava, ia saber que estava pior lá do que aqui. Aqui nós estamos muito melhores. Aí você diz, minha vida é ruim, é nada, está tão boa. Ruim vai ser quando tu chegar lá. Sabe? Te cuida. Por isso que ninguém quer ir, homem. Eu quero, calma. Calma, ninguém não generalize, tem alguns na fila querendo ir, viu? Pois é, você disse que tem medo, claro, todo bocado de gente tem medo. Tem. Mas Ó. não tem coisa boa não. Hein? Aonde? Nunca tem coisa boa do lado de lá, não? Tem. Eu já disse, né? Vocês sabem, é a média da sua vida aqui. Compreendam isso. Você vai um pouquinho melhor ou um pouquinho pior. Imagina, 25% melhor, 25% pior. Não tem outro. A não ser que você seja autocorrupto ao máximo. Aí realmente, meu amigo, é uma queda brava. Tá? Então nós vamos... Pulei. Era só uma frase que eu tinha deixado, mas eu vou aproveitar que já vai terminando, para que a gente possa adiantar, pelo menos fazer algumas dessas perguntas, para tentar observar isso daqui, do nosso processo. Mas antes disso, eu queria fazer outra coisa com vocês. Vocês conseguiram visualizar aí, tá? 3 momentos. Um momento onde você atuou com total qualidade, um momento onde você atuou com total defeito, e um momento onde você se viu numa situação que você não tinha habilidades ou competências para isso. Eu gostaria de convidar vocês agora a fechar por alguns instantes os seus olhos, se auto-observarem, tá? Dar uma respirada profunda e procurar dar pelo menos uma sentada melhor na cadeira, né? Para você assim dar uma leveza ao corpo. E aí, eu queria agora que você pegasse, se imaginasse, tá certo? Você vai se imaginar aí em pleno cinema, onde você está na última cadeira do cinema. Sinta-se nessa cadeira de cinema. E observe que lá na frente tem uma tela. É a tela do cinema. Observe esse cinema. Perceba como ele está. E olhe lá naquela tela. Veja agora esta situação que você disse que não tinha habilidade com ela. Se sinta nessa situação passando lá na tela do cinema. É o seu filme, é a sua situação. Pode deixar tocar. É o seu filme, é a sua situação. Vá lá. Vivencie essa situação. Agora, apagou, a tela continua branquinha agora, você continua no seu canto. Pegue agora a situação onde você se viu com total qualidade, aquela sua performance perfeita, e veja que ela está passando lá na tela do cinema. Sinta essa situação passando lá na tela do cinema. Vivencie essa situação, a sua performance mais perfeita. Com todos os seus recursos e qualidades, está lá, passando na tela do cinema. Vivencie isso. Muito bem. A tela volta a ficar branquinha. E agora você vai pegar aquela situação que você não tinha habilidade nenhuma e vai casar com aquela situação que você teve a maior habilidade. Ou seja, resolva a situação em que você estava sem competência nenhuma, sem habilidade nenhuma,
com aquela competência, sua melhor competência que você resolveu aquela situação. Outra. Conjuga essas duas imagens na tela e observe como você está solucionando esta situação que você não tinha habilidade e agora você tem uma habilidade de qualidade solucionando esta situação que você passou. Perceba se essa situação é favorável a você, se ela foi melhor para você. Solucionar aquela situação de inabilidade com essa habilidade que você observou que tinha quando você fez sua performance de 100%. Se foi a melhor solução que você teve, pode abrir os seus olhinhos e ficar aqui conosco para continuarmos. Deu alguma diferença? Dá diferença, não dá? Pois é. Toda vida que você tiver numa situação que você não tiver habilidade, antes de você deixar o seu traço fardo exercer a função dele, que é de lhe proteger, porque na realidade você não está querendo se expor, você está querendo proteção, e aí é onde vem os nossos traços fardos, a nossa incompreensão com as nossos maus posicionamentos em algumas soluções dos nossos problemas. Faça isso. Pegue, eu não tenho habilidade, busco a minha melhor habilidade, porque é a minha melhor habilidade para solucionar aquela questão. Você vai ver que o resultado sempre será positivo. Pode ser pouco, mas sempre será um resultado positivo e será melhor do que você resolver aquela situação com o seu defeito. Então você para a situação e busca o seu melhor recurso. Essa é uma técnica simples, que no nosso processo evolutivo poderíamos utilizá-la normalmente. O que é que falta na minha evolução? Está faltando isso? Eu vou buscar a minha melhor competência e colocar lá para exercer a minha melhor solução. E aí nós começamos a sair, muitas vezes, das nossas deficiências e defeitos que nós temos nos nossos traços fardos. Porque estamos potencializando as nossas qualidades, que geralmente potencializamos mais os nossos defeitos. Simplesmente isso. Gente, vamos só aqui. Eu fiz 10, mas não vai dar para falar das 10, só para vocês começarem aí a pensar um pouquinho dentro disso, que são 10 perguntas que vão desmistificar a sua inconsciência e imaturidade. A primeira pergunta ela é muito clara. Beber demais provoca cirrose? Isso é mito ou verdade? Qualquer um vai dar a sua resposta, tá? Não sou eu que irei dar. Entretanto, a minha resposta é essa aqui. Mas, socialmente, as pessoas bebem antes do almoço para ajudar a digestão. Isso é autocorrupção. Não venha você me dizer, mas aquele copinho de vinho a medicina disse que é bom. Mas aquela caninha disseram que é bom. O organismo tem um álcool que necessita. As frutas já nos dão o álcool necessário para o nosso organismo. Isso é autocorrupção. Não venha com a história. É falta de discernimento, porque discernimento não significa informação. Você está vindo com a informação para mim de que a caninha é boa, de que o copinho de vinho é bom, mas no fundo, é autocorrupção. Todos estamos buscando a paz? Isso é mito ou verdade? A verdade é que a paz só existe na consciência pacífica. Ela nunca vai existir numa sociedade, ela vai existir dentro de cada um de nós. Quando nossas consciências forem pacifistas, nós viveremos numa sociedade pacífica e sim, estaremos todos nessa paz. Porque os nossos primatas, eles não tinham armas, eles não tinham bombas, eles nem tinham a tecnologia que temos e eram violentos, mas fazia parte do processo evolutivo deles, como faz parte do nosso. Nós, tá certo? Temos aí mais uma. Mascar chiclete faz mal ao estômago? Isso é mito ou verdade? Não sei. Agora, minha resposta é clara. As consciências, tá certo? Elas continuam ruminando seus ódios, raivas e rancores, adoecendo seus corpos mais sutis, o seu corpo energético, o seu corpo emocional, o seu corpo mental, expressando, tá certo? Sem saber expressar suas opiniões e posições, por não estarem seguros das suas verdades. Por que isso? Na hora que você estiver seguro da sua verdade,
Não é da verdade do mundo, porque a verdade do mundo está aí, ela é eterna. Não precisa de defensores. Mas na hora que você estiver com os seus 2 pezinhos sobre a sua verdade, você sabe se expressar. Você não precisa ruminar nada. Muito tranquilamente você vai dizer, eu quero, quero, não quero, não quero. Isso é assim, acabou-se, porque isso é para mim. Ponto final. Sem se incomodar e sem incomodar ninguém. Porque isso não vai incomodar a ninguém. Tá? Comer sempre os mesmos alimentos, sem variar o cardápio, pode trazer algum dano à saúde? Isso é mito ou verdade? Entretanto, a Consim repete as mesmas experiências e ações, esperando obter resultados diferentes por causa da sua falta de recuperação de coins ou decidofobia. Ou seja, ou você tem medo de decidir as coisas, ou você não tem lucidez, não está buscando a lucidez no seu processo ressomatório. É uma dessas duas questões aqui. Porque, na realidade, 1 mais 1, aliás, 1 mais 1 mais 1 mais 1 é 4. 3 mais 1 é 4. 2 mais 2 é 4. Então, meu amigo, você não está mudando nada. Você está fazendo a mesma coisa. A própria matemática, através da propriedade comutativa, mostra que você está fazendo a mesma coisa porque está obtendo o mesmo resultado. Se você quer mudança, você tem que botar, tá certo? Uma operação diferente ou uma incógnita diferente dentro do processo. Aí você obtém um resultado diferente. Na hora que você fizer 3 mais 3, tá certo? Ou 4 menos 1, nunca vai dar 4 mais. Agora tem que fazer alguma coisa diferente. Ou seja, você tem que decidir o que você quer fazer. Não fique simplesmente passando mão em panos quentes, como o povo diz, tá certo? Dizendo que fez alguma coisa sem fazer, não. É mentira mesmo. Lembre-se disso. Aí você tem aí, gordura se transforma em músculo, isso é mito ou verdade? Entretanto, milhões, trilhões de conscientes no mundo hoje ainda acham que irão viver uma vida extrafísica e espiritual sem fazer o esforço para a devida consequência ou recompensa. Também é autocorrupção. Como é que você quer ganhar o que você chama de céus sem fazer esforço nenhum, meu filho? Isso é mentira. Não existe isso. Senão você tirava todo final de semana na loteria. E não existe esse processo. É necessário fazer um esforço se você quer alguma coisa melhor para a sua vida extrafísica. Se você não está fazendo, e é muito simples você fazer, basta você olhar a sua vida. Se ela está sem movimento, sem dinâmica, sem nenhuma ação, cuidado, você pode estar descendo ladeira abaixo, viu? Lá para os quintos dos infernos. Os vegetais, quem foi que disse vídeo aí? Virgem não tem nada a ver aqui, não tem nada. Aqui o que não tem é virgem, é todo mundo experiente consciencialmente. E a santa não vai ajudar nesse processo, não. Os vegetais perdem seus nutrientes quando congelados, isso é mito ou verdade? Não sabemos, eu não sei, né? Não sabemos, eu não sei. Contudo, milhões de conscientes estão vivendo a síndrome de Gabriela, em várias séries há milhões de anos, por falta de priorizar as mudanças. É isso que acontece, gente. Potenciais todos nós temos. Agora, como não priorizamos as mudanças, como não queremos as mudanças, esses potenciais estão faltando em nós. Somente isso, por essas questões. E aí, o tomate seco é tão saudável quanto a fruta in natura? Isso é mito ou verdade? Trilhões de conscientes, na atualidade, vivem ainda no mundo da crença, do preconceito, do tabu, da normose, achando que milagrosamente irão canonizar-se. O discernimento não doura pílula, gente. Não tem como. Tá? Na hora que você passar a discernir, você não vai estar enfeitando a pílula, você não vai estar dando coisinha bonitinha, sabe? Dizendo qualquer coisinha, não. Você vai dizer, isso é isso aqui, eu tenho consciência. Ou seja, eu sei que eu tenho coisas ruins em mim, sei que tem coisas boas em mim. Sei que gosto de umas pessoas, sei que não gosto de outras. Não adianta, eu não vou gostar de todo mundo, é natural. Tá? Me adequo a umas e a outras não. E vou viver a minha vida, é o processo normal da seleção. Amanhã, quem sabe, eu venho amar a todo mundo, viver bem com todo mundo viver bem comigo. Ficar sem comer emagrece, mito ou verdade? Essa eu li a resposta. É mito, viu? É mito. Ainda hoje, a maioria das consciências vive privando-se de vivenciar suas experiências, que lhe conduzirão à maturidade, por medos, dores e apegos infundados. Tá? Então é aquela situação em que eu não deixo isso, por quê? Por que você não deixa? O que é que está levando você a não deixar aquilo ou aquilo outro? Você necessita, você tem que vivenciar as suas experiências para saber para onde você está indo.
E às vezes você não quer fazer o processo da provocação evolutiva. Porque ir e provocar evolutivamente significa você ir no contrafluxo. Agora é interessante que quando a gente fala contrafluxo, né, todo mundo acha que a gente está falando dos outros lá fora, né? Não, vamos no contrafluxo, está tudo bem, a gente está falando também dos outros lá fora. Mas o maior contrafluxo é contra você próprio, meu amigo. É contra a sua cultura, contra a sua tradição, é contra tudo que está dentro de você. É marchar nesse contrafluxo consigo mesmo, em si mesmo, dentro desse processo. E para nós encerrarmos aqui, dormir pouco engorda, mito ou verdade? Né? Entretanto, 99%, e isso é um aspecto hipotético que eu coloquei, das consciências vive dormindo satisfeita e subjugada aos seus autoassédios. O estado de desperticidade, ou seja, o ser desperto total, tá? Requer esforço de superação evolutiva nas relações interconscienciais e multidimensionais. Milhões de pessoas aí andam dormindo agarradas com seus assédios e estão satisfeitas com ele. Não sei, mito ou verdade, mas milhões de consciências se distraem na sua programação existencial, aumentando os seus defeitos, seus trafares, fazendo regime diário das suas qualidades, seus trasfores, e ainda vive a síndrome do quixotismo da verdade. O maior investimento para quem compreende ou vive a filosofia da ressomatologia é o autoconhecimento acima de tudo. Então não adianta você sair aí como Quixote, achando que vai defender os outros, viu, minha querida? Achando que deve dizer a verdade ao outro, porque é a minha verdade que está certa. Deixa o outro com a verdade do outro, não sejamos Quixote na nossa vida e vamos ter o nosso autoconhecimento. Essa é a nossa prioridade maior. E para vocês, obrigado pela presença, tá certo? Até setembro, outubro, né? Até outubro, setembro cai no dia 7, vai ser o feriado 7 de setembro. E meus bichinhos aí, que eu não sei porque eu quis botar os bichinhos para deixar vocês, para que todos nós nos conhecêssemos. Um monte de bichinhos.